do Sporting. Nunca antes no campeonato a equipa leonina conseguiu terminar a jornada 22 sem derrotas. É isso que vai acontecer hoje se o Sporting vencer ou empatar o encontro frente ao Santa Clara. O registro da época 1981-82 já foi igualado. Na altura, o treinador era o inglês Malcolm Ellison. Só perdeu um jogo à 21ª jornada da Liga. Agora, quase 40 anos depois, Ruben Amorim pode bater esse recorde de invencibilidade no clube de Alvalade. João Pereira vai ser titular no jogo entre Sporting e Santa Clara, isto porque Pedro Porro tem uma lesão na anca e é ausência confirmada para o encontro. O Sporting deve entrar em campo com Adan na baliza, defesa com Gonçalo Inácio, Coates e Fedal, João Pereira à direita, Nuno Mendes à esquerda, meio campo para João Palhinha e João Mário, trio da frente com Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Tiago Tomás. Recordo que o Sporting Santa Clara arranca às 8h45 da noite e vai ter acompanhamento ao segundo aqui na CMTV. O primeiro tema em análise neste mercado. Muito boa tarde, meus senhores. Fernando Mendes, tem necessariamente Ruben Amorim de mexer no 11, porque há esta ausência de última hora de Pedro Porro. Tem sido um dos indiscutíveis, vai fazer falta no jogo de hoje? Faz. Todos os bons jogadores, e principalmente o Pedro Porro, têm feito uma época, atrevo-me a dizer que deve ser atualmente o melhor lateral direito a jogar no Campeonato Português. Tem feito uma época excelente. Dá uma qualidade de jogo em termos ofensivos, é um jogador com uma raça tremenda, é lógico que faz falta, é a estreia do, como é que o Ruben Amorim chamou? Ranhoso, não foi? Acho que foi Ranhoso. Sim. É a estreia do... Já foi utilizado num jogo, mas... Sim, entrou na Madeira. Sim. É um jogador experiente, com certeza que não tem o andamento de Pedro Porro, mas se calhar em termos defensivos a equipa fica mais coesa, não tem tanta aquela proteção de andar a subir, fica ali mais fechadinho. Agora, é importante o Sporting ter todos os bons jogadores que têm sido titulares habitualmente, no caso do Porro. O Paulinho também, apesar de ter chegado mais tarde, também era importante estar nestes jogos, porque são jogos, ou vão ser jogos fundamentais, e quando mais os melhores jogadores estiverem presentes, melhor. Agora, não estou preocupado, sinceramente, com isso. O João Pereira é um jogador muito experiente. Bernardo Ribeiro, boa tarde. Apesar desta ausência de Pedro Porro, o Sporting tem demonstrado consistência para ultrapassar essas baixas? Eu, sinceramente, acho que é um jogo muito importante para o Sporting, porque vem de um empate que sossegou, por um lado, os adeptos, porque não reabriu por completo o campeonato, mas, por outro, fez com que o Braga e o Benfica se aproximassem, apesar de ainda estarem em uma grande distância. Mas é um jogo onde o Sporting tem que confirmar o estofo que tem mantido. É óbvio que isso tem que acontecer em todos os jogos, porque o ponto ou os 3 pontos conquistados frente ao Santa Clara sabemos que valem tanto como os pontos conquistados frente ao Futebol Clube do Porto, mas acho que é um jogo difícil por 3 razões, digo-te até. Uma, Porro, ao contrário do que o Fernando disse, acho que é um jogador que faz muita falta ao Sporting. Tal como Nuno Mendes na esquerda, quando não joga, nota-se. Eu disse isso. Sim, eu sei, mais ou menos. Mas pronto, tentaste dourar um bocadinho a pílula. Eu acho que pode haver uma grande diferença do Porro para o substituto, apesar do João Pereira, no seu prime, ter sido um jogador muito competitivo e muito rotativo. Vamos ver que jogador é que aparece. Depois, por causa da primeira razão que te expliquei, e também porque confesso que gostei muito do jogo do Santa Clara frente ao Passos de Ferreira. O Santa Clara vergou o Passos de Ferreira por 3-0, fez uma exibição brutal, teve ainda mais oportunidades do que esses 3 gols que marcou. Da época da equipa. Não, foi fortíssimo. E acho que vai ser um desafio muito interessante nesse ponto de vista. Muito bem, é um jogo que começa às 8h45 da noite e recordo que tem acompanhamento ao segundo aqui na CMTV. Já vamos voltar ao Sporting, mas para já avançamos com o Benfica. Jorge Jesus fez questão de ir cumprimentar Pizzi no momento em que o médio foi substituído por Luca Waldschmidt aos 72 minutos no jogo de ontem. Jorge Jesus não costuma dirigir-se aos jogadores, mas segundo o jornal O Jogo, o técnico fez questão de fazer toda a área técnica para abraçar o médio que devolveu o cumprimento. Um episódio que surge no momento em que Pizzi tem sido pouco utilizado por Jorge Jesus. As imagens não foram captadas pela realização do jogo. Diamantino Miranda, boa tarde. Porquê é que Jorge Jesus sentiu necessidade de cumprimentar Pizzi no final do jogo? Não faço a mínima ideia. Mas talvez para dar mostras de que as coisas, ao contrário do que se diz,
vão rolando sobre pétalas vermelhas. Já me referi àquilo que, na minha opinião, aconteceu, por exemplo, naquele jogo em que Pizzi depois do golo, vai cumprimentar Rui Costa. Uma situação normalíssima também, de uma demonstração de descontentamento para com as opções do treinador em relação a si, neste caso ao Pizzi. E agora, para todos vermos que afinal as coisas até estão bem, um cumprimento. Nada mais do que passar uma esponja sobre, se calhar, o que se tinha passado. Vamos ver se no futuro se é assim ou não. Jorge Amaral, que significado tem este cumprimento? Olá, muito boa tarde a todos. Costuma-se dizer se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, não é? Pronto. E penso que, como realmente no jogo passado não houve aquele carinho de Pizzi para Jorge Jesus na altura da celebração do golo, certamente que Jorge Jesus, até para pôr esse tal pano por cima de tudo, foi ter com Pizzi para lhe dar aquele abraço. Pronto, mas isto nesta situação de afetos. Bernardo, vamos também falar sobre este assunto. Por aquilo que sabes, há uma boa relação neste momento entre Pizzi e Jorge Jesus? Direi que existirá certamente uma relação de trabalho forte. Não sei se existe uma boa relação ou não do jogador com o treinador. Acho que estas coisas, acho que a azia de um jogador quando não joga, às vezes tem influência em muitas outras coisas. E uma coisa é, estás-me a perguntar isso agora, que Pizzi tem de facto sido suplente muitas vezes, e vamos imaginar que o Pizzi agora começa a jogar e é titularíssimo até ao final da época e exibe os números que exibiu na época passada, e faz-me a mesma pergunta, e se calhar há uma razão diferente. Jorge Jesus? Eu não sei se está pressionado. Eu acho que Jorge Jesus está pressionado a ter resultados. Com Pizzi, sem Pizzi, com Rafa, sem Rafa, com quem quiser. A verdade é que Jorge Jesus treina o plantel mais caro da história do futebol português, um plantel cheio de qualidade, e os resultados estão muito aquém do que aquilo que o clube e os adeptos esperavam. E essa é a pressão que ele tem. Eu acho que não está pressionado a colocar o Pizzi, está pressionado a ganhar jogos. Fernando, é legítimo que Pizzi tenha um sentimento de injustiça nesta altura? Pode ter, vamos lá ver, a importância que Pizzi tem tido ao longo, praticamente desde que chegou ao Benfica, nas conquistas que o Benfica teve desde que ele está cá, ele tem muito a ver também com a prestação em muitos jogos de Pizzi, não é? Por acaso que a época passada fez quase 40 gols, não foi? 30 não sei quantos. Fez uma época brutal. Fez uma época brutal. É normal um jogador habituado a jogar, habituado a ter boas prestações de um momento para o outro, se veja afastado em alguns jogos da equipa, ainda para mais por jogadores que têm jogado no lugar dele, que não têm correspondido. Isso é um facto que é perfeitamente normal. Agora, os treinadores, todos os jogadores gostam de jogar, o treinador é que sabe, mas todos os jogadores gostam de jogar. Quando o jogador não joga, há sempre ali um atritozinho, por assim dizer, com o treinador, mas daí haver grandes problemas, não faço a mínima ideia. Cumprimento entre Pizzi e Jorge Jesus, que acabou depois do jogo entre Benfica e Estoril. O Benfica passou à final da Taça de Portugal depois de vencer o Estoril por 2-0. A equipa encarnada vai defrontar o Sporting de Braga na final. A equipa de Jorge Jesus chegou à vantagem em cima do intervalo. O Estoril ofereceu a bola a Chiquinho e o médio passou para Gonçalo Ramos, que fez o 1-0, golo do jovem avançado do Benfica depois de um terrível erro defensivo por parte da equipa do Estoril. Acabou por entregar a bola a Chiquinho, que fez depois a assistência para Gonçalo Ramos. O Benfica chegou ao 2-0 já na reta final da partida. Waldschmidt aumentou a vantagem. Golo do avançado alemão, que entrou durante a segunda parte do jogo, acabou por ser decisivo ao fazer o 2-0 para o Benfica. O Benfica divulgou imagens inéditas do jogo de ontem frente ao Estoril. No vídeo é possível ver os bastidores da vitória por 2-0 sobre a equipa da Segunda Liga. É mostrada a forma como os jogadores reagiram no balneário à qualificação para a final da Taça de Portugal. O plantel do Benfica mostra-se claramente feliz.
depois de garantir a presença no jogo decisivo da Taça. É também possível ver e ouvir Jorge Jesus a celebrar a vitória sobre o Estoril. Há ainda imagens da preparação do encontro, já no Estádio da Luz. Por exemplo, Gonçalo Ramos surge nas imagens a ouvir indicações do técnico Jorge Jesus. Diamantino Miranda, é hoje um Benfica, até por estas imagens que foram reveladas hoje, a respirar um pouco melhor, como disse Jorge Jesus no final do jogo com o Rio Ave? Parece que sim, porque isto não é caso inédito no futebol. Vamos falando sempre aqui, em quase todas as situações, de problemas pelos quais as equipas passam em todo o lado do mundo, e dizemos sempre que só as vitórias é que dão essa tal confiança, essa tal alegria, e é aquilo que se está a passar um pouco. Agora, não é caso ainda para um sorriso de toda a boca, porque as coisas, como se viu, não estão assim tão bem ainda. Eu não me refiro a este jogo do Estoril, mas refiro-me ao jogo, por exemplo, do Rio Ave, onde foi um Benfica de duas caras, mas agora diferente. Um Benfica muito pobre na primeira parte e um Benfica já a roçar o razoável, para não dizer o mais ou menos bom, na segunda parte. E, portanto, tudo isso vai dando, são sinais que, com certeza, o treinador, melhor que nós, porque não assistimos aos treinos, não estamos lá dentro, percebe esses sinais que a equipa vai dando. Alguma melhoria em alguns jogadores. As vitórias, é verdade, que não é contra equipas de um grau que tenham posto grandes dificuldades ao Benfica. O Rio Ave foi ultrapassado, mas refiro-me àquelas equipas que lutam também por objetivos grandes, como campeonato, por exemplo. E é isso que ainda estamos para perceber, que o Benfica vamos ter daqui para a frente. Se estes pequeninos sinais que vão sendo dados, se é um sinal de grande melhoria da equipa, que ainda possa dar para corrigir alguma coisa de mal que a equipa teve até este momento. E, portanto, este vídeo está dentro disso. Um vídeo de alguma alegria, do sentimento de dever cumprido, de chegar a uma final da Taça de Portugal. É bom que se diga isto. Só é pena que não seja jogada no Jamor, uma coisa que não se compreende muito bem. Enquanto não retirarem a taça do campo mais bonito de Portugal, o campo que tem mística, o campo que tem muita história. Também, Diamantino, debater esse jogo, até porque ficou também a saber-se que esse jogo vai acontecer em Coimbra, mas Jorge Amaral, consegues responder àquela questão que foi lançada há pouco pelo Diamantino, que Benfica é que vamos ter daqui para a frente? Eu lembro que no princípio da época também aconteceu um pouco isso, não é? O Benfica veio de uma eliminação, depois teve acho que 5 jogos em 6 em que ganhou, mas depois as coisas da calagem aconteceu. Portanto, é sempre um Benfica que não são estes jogos contra o Estoril, em que já vinha de um resultado bastante positivo na primeira mão, ou mesmo com o Rio Ave, com as tais duas caras, uma primeira cara com algumas dificuldades, mas a segunda parte já muito melhor. Portanto, só em frente de adversários de um quilate parecido, em que lhe cria outro tipo de dificuldades, é que vamos ver que o Benfica existe. Agora, estas imagens, eu acho, até num momento em que os sócios estão longe dos estádios, eu acho que estas imagens é sempre bom, digamos, alicerçar tudo o que é, não é o dia-a-dia, mas digamos o antes e o após de um jogo e interagir um pouco com a massa associativa e alicerçar toda nesta mensagem que tem sido mandada de após-Covid, de estar com a cabeça um pouco de fora. Portanto, só o futuro, não são estes dois resultados que vão definir o resto da época, é a continuidade de jogos e vitórias é que poderão definir o terminar desta época. Bernardo, percebe-se que é um Benfica a tentar renascer nesta reta final de campeonato, mas ainda demonstra um pouco essas duas caras que foram há pouco realçadas? Eu acho que é um bocadinho cedo para dizermos, ou seja, eu entendo o que o Diamantino estava a dizer e também o Jorge. Vamos lá ver uma coisa, o percurso do Benfica na taça foi o Paredes, o Vila Franquense, o Estrela da Amadora, o Belenense e o Estoril. Digamos que a conjuntura foi muito favorável. É excelente estar na final da Taça de Portugal, mas é difícil não assumir que
mais do que apenas a obrigação do Benfica. Não foi não é? verdadeiramente Eu diria colocada que, à prova, é isso? Obviamente, vamos lá ver uma coisa. O somatório dos planteios todos destas equipas com quem o Benfica jogou, não sei se paga um jogador do Benfica. Portanto, quer dizer, há aqui uma decalagem tão grande que temos que esperar um bocadinho. Ontem jogaram os suplentes do Estoril contra os suplentes do Benfica. Quer dizer, não foi um jogo que o Benfica dominou mais ou menos a seu belo prazer, foi muito superior, mas não é um jogo que nos dê grandes indicações. Parece-me que o Benfica está... Há uma coisa que é muito importante para o Benfica. 2 vitórias, 2 jogos sem sofrer golos. A confiança é assim que se constrói, é em cima de vitórias. E olhamos também para as palavras de Jorge Jesus. Disse ontem que o Sporting é a equipa que melhor joga em Portugal, porque está em primeiro na Liga. Após a vitória por 2-0 frente ao Estoril para a Taça de Portugal, o técnico do Benfica voltou a lamentar a falta de eficácia da equipa. Jorge Jesus mostrou-se ainda assim satisfeito com as oportunidades que foram criadas e com o rendimento de alguns jogadores. A coisa que eu vou dizer aqui agora, eu como sportinguista quero que o Benfica comece a jogar bem, que é curioso, comece a ganhar jogos. E porquê? Porque quero que o meu Sporting continue a ganhar jogos e que o Benfica ganhe, continue a ganhar. Ganha este, vai ganhar a Braga e depois ganha aqui o Futebol Clube do Porto, consiga ganhar ao Futebol Clube do Porto. Por acaso, isto pode muitos sportinguistas não pensam desta maneira. Eu estou desejoso que o Benfica comece a jogar melhor e comece a ganhar jogos. É curioso isto. É a primeira vez que eu digo isto sobre o Benfica, que ganhe muitos jogos. Espero sinceramente que eles ganhem muitos jogos. Que significado é que tem, Bernardo, esta Taça de Portugal para o Benfica? É uma espécie de tábua de salvação, prémio de consolação? Como é que o descreverias? Não, eu acho que não pode ser tábua de salvação nem prémio de consolação, é muito pouco. No entanto, acho que é vital. Acho que é vital. A Taça de Portugal para além de ser um troféu muito querido dos portugueses, é um troféu que encerra a época e isso faz com que o último gostinho seja muito importante. E será muito complicado para o Benfica, para todo o seu edifício, se a última coisa que ficar aos adeptos do Benfica for uma derrota com o Braga na final da Taça. Ou seja, depois de tudo o que têm vindo a sofrer este ano, vamos imaginar que o Benfica não chega à Liga dos Campeões e, obviamente, neste momento tem todas as condições para chegar, mas será... Há aqui 2 cenários completamente diferentes para a próxima temporada. O Benfica estar na Liga dos Campeões e ganhar a final da Taça, ou, por exemplo, falhar esses 2 objetivos. Portanto, eu diria que mais do que... Estou de acordo com Jorge Jesus quando ele diz que é fundamental ganhar a Taça, porque já não tem a ver só com a conquista do título, tem a ver com todo o planeamento da próxima época. Tudo em aberto ainda para o Benfica esta época. Quanto ao Futebol Clube do Porto, o futuro de Sérgio Conceição está dependente da Liga dos Campeões. O técnico está a 10 pontos do líder Sporting na Liga. Ainda assim, segundo apurou o Correio da Manhã, foi a forma como foi derrotado na Taça de Portugal frente ao Sporting de Braga que aumentou a onda de críticas. A Sérgio Conceição resta agora lutar com a Juventus pelos quartos de final da Champions, sabendo que o Porto está em vantagem. Vencer o Dragão por 2-1, o significativo encaixe financeiro pode ser um balão de oxigênio para o técnico. O Sérgio Conceição abordou a distância pontual para o líder Sporting no campeonato. O técnico do Porto diz que as contas se fazem no final e realça que ainda é matematicamente possível chegar ao título. Não há nada perdido, matematicamente é possível. Temos um grupo de jogadores que muitos deles percebem o que é e perceberam que era estar atrás e correr atrás de um rival que tem alguma distância para o segundo e para o terceiro classificado, mas isso compete-nos a nós ter essa força interior para ir à procura sempre, com essa ambição e essa determinação muito grande, tem que estar presente sempre, ir à procura dos 3 pontos em cada jogo de campeonato, para tentar o máximo. Diamantino, esta análise de Sérgio Conceição é realista? Dizer que ainda é matematicamente possível? Matematicamente possível é. O problema é materializar em pontos aquilo que o Porto tem feito. E aquilo que o Porto tem feito é muito pouco. É verdade que se tem falado muito mais do Benfica, principalmente, por exemplo, da maneira como o Benfica defende, dos golos que sofre. O Porto tem vários golos mais que o Benfica, já sofreu muitos golos em todas as competições, tem 3 resultados em casa onde sofreu 3 golos, coisa que não era nada normal no Futebol Clube do Porto,
E, portanto, aquilo que, por exemplo, hoje a capa do jornal O Jogo diz, o Porto em colapso defensivo, é verdade que o Porto deixa muito a desejar, e quando se fala em colapso, penso eu, era aquilo que se falava há uns tempos recentes do Benfica, que não é só os defesas, é toda a maneira como a equipa defende, e, portanto, alguma coisa vai mal. Agora, é matematicamente possível, mas aquilo que se vem falando do Benfica pode-se, nesta altura, também atribuir o mesmo comentário ao Porto, que é, pelas exibições atuais do Futebol Clube do Porto, não me parece, e eu disse, por exemplo, isto em relação ao Benfica, que o problema não era ter um ou dois maus resultados, era aquilo que não se via que a equipa fosse capaz de fazer no futuro próximo, e isso veio-se a confirmar em relação ao Benfica. Neste momento direi o mesmo em relação ao Porto. Não é ter um mau resultado, não é ter uma má exibição, é ter maus resultados vários, ter más exibições várias e não percebermos bem aquilo que o Porto é capaz de fazer nos próximos jogos. E esse é que é o grande dilema e o grande problema do Futebol Clube do Porto neste momento. Agora, matematicamente mas só quem não anda no futebol há muitos anos é que acredita mesmo que o Benfica, ou o Porto ou o Braga conseguem retirar o título de campeão ao Sporting nesta época. Mas, eu deixo sempre o mas. Fernando, este é o discurso que Sérgio Conceição tem de ter a respeito do título? Tem, é possível. Claro que é possível. Está a 10 pontos, faltam 13 jornadas. Há muitos jogos, o Braga também tem essa... Isto é curioso também, é que é tudo Benfica, o Futebol Clube do Porto, e esquecem-se do Braga. O Braga está à frente deles dois. E neste momento está a jogar muito bem. É um candidato ao título? Claro que é um candidato ao título. Claro que é. Apanha o Benfica em casa, apanha o Sporting em casa. É uma equipa forte e é uma equipa que vai dar luta até ao fim. Agora, o Sérgio, claro que tem razão. São 10 pontos, é difícil. Não é difícil, é impossível, não é? Enquanto matematicamente for possível, claro que tem que sonhar e, pelo menos naquela casa, nunca se deita a toalha ao chão. Mas é mesmo a sério. Não é como se costuma dizer, não se deixa a toalha, não se deita a toalha ao chão e continuam a perder. Ali não deitam e vão morrer até ao fim para tentar chegar a esse objetivo. Bernardo, admite-se um cenário em que Sérgio Conceição possa sair no final desta época? Eu admito, mas muito sinceramente acho que depende mais dele do que do Futebol Clube do Porto. Sairá sempre pelo próprio pé? Não tenho muitas dúvidas disso. Aliás, acho que o Porto tem que não digo fazer uma estátua, mas rezar para que Sérgio Conceição queira ficar, porque eu acho muito difícil encontrar um treinador que tenha feito, que fizesse e que vai repetir o que Sérgio Conceição tem feito no Futebol Clube do Porto, com desinvestimento constante e fazendo e batendo-se com o Benfica e ganhando em algumas vezes, batendo-se com investimentos muito maiores, e acho sinceramente o que o Sérgio Conceição fez na primeira temporada é fantástico. É difícil de acreditar que é verdade. E este ano, de facto, o Porto tem, por exemplo, a pior defesa dos 4 primeiros, o que é muito pouco habitual. Tem um bom ataque, quiçá o melhor até, mas tem uma péssima defesa. E há aqui há apenas um momento em que o Porto difere muito do Benfica esta época. É, ponto 1, ganha um título, não é? Isso, parecendo que não, é um título. Supertaça. Sim. Okay. Ponto 2, o que o Porto fez na Champions este ano. Atenção. E mais, o Porto vai bater-se de igual para igual com a Juventus, e se não tivesse sofrido aquele golo, eu acreditava que passava a Juventus. Agora vai ser mais difícil. É um jogo que vai acontecer na próxima terça-feira, e há pouco era destacado também o registro defensivo do Futebol Clube do Porto. Há 60 anos que o Porto não sofria tantos golos em casa. A equipa de Sérgio Conceição já sofreu 16 golos em jogos das competições nacionais no Estádio do Dragão. Tem uma média de cerca de 1 golo sofrido por jogo. Para encontrar um registro pior é preciso recuar à época de 1959-60.
O Porto registra mais um recorde negativo esta temporada. Há 50 anos que o Futebol Clube do Porto não sofria por 3 vezes, 3 ou mais golos em casa. Curiosamente, na Liga dos Campeões, o Porto apresenta uma faceta totalmente diferente. Sofreu apenas um golo em 4 jogos no Dragão. Sérgio Conceição recordou a eliminação da Taça de Portugal frente ao Sporting Braga, isto na divisão ao jogo com Gil Vicente. O técnico do Porto diz mesmo que o jogo com os bracarenses é para não esquecer. Foi um jogo muito mau para nós, não tem nada a ver com aquilo que nós somos como equipa, que estive até às 3 da manhã a picar o jogo todo, porque hoje vamos para estágio e quero muito aquilo que nós não fizemos. Quero obviamente discutir exatamente isso com os jogadores, já o fiz, mas vou voltar a fazer, porque como eu disse no final do jogo, é um jogo que não é para esquecer. É para lembrar. Eu fico muito aziado se faltar algum tipo de atitude aos jogadores e de compromisso. Isso para mim é essencial, não só no futebol como na vida. Há dias, há jogos e eu tenho a minha cota-parte de culpa no cartório, até porque sou eu que escolho os jogadores, eu sou eu que defino a estratégia e sou eu que os tenho que motivar. Se tiver que fazer o pino, tenho que fazer o pino. Se tiver que me despir perante os jogadores, quero é que eles entrem bem. Sérgio Conceição diz que a eliminação da Taça de Portugal foi pesada para o Futebol Clube do Porto. Na divisão ao Gil Vicente Porto, o técnico portista admitiu que não gosta de perder nem a feijões. Dentro daquilo que é um mau momento, não podemos esquecer aquilo que estes jogadores já fizeram há bem pouco tempo e muitos deles nestes 4 anos comigo, e puxar só por uma eliminação da taça que nos custa, a mim custou muito, porque eu não gosto de perder nem a feijões, como vocês sabem. Imaginem uma presença numa final da taça, que tanto carinho tenho por esta Taça de Portugal. Quer dizer, e a prova disso, seja a Taça de Portugal, seja a Taça da Liga, seja a Taça Taça de Barro. Eu gosto de ganhar, ponto. E a verdade é que nos meus anos aqui também na Taça da Liga tivemos sempre na Final Four. E noutros anos anteriores, muitas vezes nem tivemos presentes nessa Final Four. Ou seja, nós somos muito competitivos. Há vezes que não nos correm bem. Há vezes em que o adversário tem mérito também. Não podemos esquecer aqui o mérito do Braga. E aquilo que foi a qualidade que o Braga apresentou. Jorge Amaral, começando por esta questão defensiva, o que é que explica uma prestação tão negativa da equipa esta época, a esse nível? Explica-me, há muitas coisas. Basta só a saída de Alexandre. Não é? De Alex Telles, basta só sair o Alex Telles. O Alex Telles tem uma importância vital nesta equipa. A mudança também em termos do próprio Danilo. O Danilo também saindo ali, acho que também tirou alguma estabilidade. Marcano saiu, tudo isto, e houve diversas nuances durante a época, em que o Porto teve em quase todas as frentes, com jogos muito competitivos, as lesões, diversas nuances que aconteceram, a própria novidade da equipa, de muitos jogadores novos que não entronizaram, e quando a equipa joga com aquele 11 base, a equipa é uma equipa sólida, competitiva. Quando tem que fazer algumas trocas, algumas mexidas, tudo descamba e tudo fica ao contrário. Agora, não se pode também deixar de elogiar aquilo que foi feito. E tem sido feito com muito pouco. Há bocado o Diamantino comparou com o Benfica, que era muito pouco comparado com o Benfica. Estamos a falar de 75 milhões de comparações, 75 milhões diferentes, de milhões de euros de diferença de opções, não é? Portanto, o Porto, com fair play financeiro, com as dificuldades todas, tem ido buscar, face às dificuldades monetárias, tem ido buscar jogadores mais baratos e que a sua adaptação, e alguns até emprestados. Há jogadores emprestados que vieram, que se pensava que iam corresponder e que as coisas não aconteceram. Felipe Anderson, o próprio Gunitz esperava muito mais, Sar também se esperava muito mais. E depois começa-se a ver e começa-se em todas as competições, praticamente há aquele 11, 12, 13, 14 jogadores que realmente que têm sido mais utilizáveis e que estão em todas as competições. E certamente na próxima terça-feira vai ser esse 11 base que vai ter que defender até com a vida, entre comas, a manutenção na Liga dos Campeões. Acho que, independentemente daquilo que se passar, acho que Sérgio Conceição, com todos os erros que comete, e todos cometem, apesar de muitos não assumirem, acho que Sérgio Conceição tem feito milagres com aquilo que tem tido, desde o
primeiro ano em que praticamente o dinheiro não tem sido muito, mas tem-se feito muito pelo Futebol Clube do Porto, independentemente de alguns erros que realmente todos cometem. Fernando, as saídas de Alex Telles e Danilo explicam a maior parte destas dificuldades defensivas do Porto ou há mais? Todos os anos em todas as equipas há saídas de jogadores. Mas isto é sempre, vamos andando sempre nisto. O Sporting, se não ganha, é porque é que ele não joga ou está castigado. Os outros é por causa do Covid. Este é por causa do Futebol Clube do Porto agora, é por causa da saída do Alex Telles e do Danilo. Então vamos lá, uma equipa que está habituada a ganhar, jogar na Liga dos Campeões, está preocupado. São dois grandes jogadores, aí não está em causa isso. Agora, agora perdemos o Danilo e o Alex Telles, como é que isto vai ser? Até os outros não contam. Tem tempo de adaptação? Claro que tem, mas qualquer jogador, pelo menos era. E o Sérgio Conceição é fantástico nisso. Chegam ali, são jogadores, de um momento para o outro, começam a render e bem. E bem, tem sido um facto. Se me disserem assim, chegámos às aquisições, foram jogadores, o que é que vieram fazer para o Porto? Filipe Anderson, Grudic, ou como é que ele se chama? Sarr. Para quê? Zaidu adaptou-se bem. Zaidu adaptou-se bem. Os outros vieram para aqui fazer o quê? Tirar lugar a outros que não acrescentam rigorosamente nada da equipa. Aí eu acho que foi um falhanço do Futebol Clube do Porto e quem tratou dessa situação do plantel. Agora não venham, uns é por causa disto, os outros é por causa daquilo. Para morrer, eu também posso dizer, se o Sporting agora, se tivesse o Bruno Fernandes, isto se calhar seria o dobro. Não me agarra isso. Não, mas os outros também têm mérito. Já chega. Há sempre qualquer coisa para as coisas não andar. Eu Bernardo, apesar destas gostava só de acrescentar uma referência que o Amaral há pouco fez, que é muito frequente nos treinadores e mesmo nos comentadores. Muitas vezes faz-se esse tipo de discussão e leva-nos sempre a comentar para o lado que muitas vezes nos interessa, principalmente aos treinadores. Porque se é verdade, há pouco quando o Amaral fazia a referência aos orçamentos das equipas, neste caso do Porto e do Benfica, neste caso, e mesmo a dos Juventus, o Futebol Clube do Porto também ganhou às Juventus, esperemos que passe esta eliminatória também em Turim na próxima quarta-feira, mas depois quando se joga com o Braga e somos eliminados para onde temos um objetivo importantíssimo, será do quê? O orçamento não conta, o Braga que tem um orçamento maior que o do Futebol Clube do Porto, portanto estas coisas os treinadores têm que se deixar, os treinadores têm que se deixar de falar nos orçamentos quando perdem, mas depois quando ganham já não contam, ou por outra, quando ganham não falam nos orçamentos, quando perdem falam nos orçamentos, mas depois quando perdem com equipas que têm 10 vezes os orçamentos menores. Porque isto é aqui uma coisa que parece porque acho que é não está em causa, o Alex Telles é um jogador fantástico e o Danilo é um jogador fantástico. Sim, faz moça. Mas alguém se lembrou, ou ouvi alguém dizer, ganharam a Juventus, alguém se lembrou do Alex Telles ou do Danilo? Ninguém se lembrou. E precisamente por não isso, é que não sejam importantes, são, mas... Questionava-te há pouco porque temos falado das dificuldades defensivas do Porto, mas é a mesma equipa que joga na Liga dos Campeões, onde apenas sofreu um golo no estádio do Dragão. O que é que explica esta mudança de faceta, se assim pudermos dizer? Eu não estou nada de acordo nem com o Diamantino nem com o Fernando e passo a explicar porquê. Com o Diamantino nos orçamentos, porque os orçamentos, o Braga ganha um jogo ao Porto, mas quantas vezes foi o Braga campeão nos últimos anos? Bernardo, aliás, quantas vezes foi... Deixa-me só acabar. Okay. Quantas vezes foi o Braga campeão desde a sua fundação? E quem é que é campeão em Portugal? Benfica e Porto. Porquê? Gastam mais dinheiro que os outros. Sim, não, mas não era isso que eu me para ganhar campeonatos. O dinheiro compra melhores jogadores. Não, mas não era isso que eu me queria referir. Pois, eu percebo. O que eu estava a querer referir é a jogos específicos. O dinheiro, como se vê no caso do Benfica este ano, não resolve tudo. Sim, o que eu quero dizer é que a jogos específicos, os treinadores normalmente têm a tendência... Nos jogos eu entendo o que tu estás a dizer. Eu gostava de dizer mas a longo prazo, por exemplo, o dinheiro é essencial. Claro que é. E quem tem mais dinheiro tem melhores jogadores e ganha mais vezes. Mas neste caso, o que eu gostava de ver era um treinador dizer, depois de uma derrota, com uma equipa que tem um orçamento menor, dizer assim, não deveríamos ter perdido porque o nosso orçamento é muito superior. Sim, é isso que eu quero dizer. Em relação ao que me perguntaste, posso meter a bucha para o Fernando aí também, perguntas-me na Liga dos Campeões. É óbvio que na Liga dos Campeões é muito fácil motivar os jogadores para a Liga dos Campeões. Ou seja, não é preciso motivá-los. Eles estão motivados. Porque a Liga dos Campeões é a competição mais desejada por todos os jogadores europeus,
quando eu digo europeus que jogam na Europa, é a competição que toda a gente quer jogar. O que é que custa depois? É voltares ao chip das competições internas. E aí, deixa-me só dizer-te, Alex Telles, Danilo e Marcano são muito mais fortes que Grujic, Sarri e Diogo Leite. E tem tido dificuldades a equipa do Futebol Clube do Porto nessa mudança de chip. Vamos voltar ao Sporting, que pode ter de vender jogadores no próximo mercado de transferências. Este cenário foi admitido pelo vice-presidente do clube, responsável pela área financeira, em entrevista ao Jornal Económico. Francisco Salgado Zenha admitiu que o objetivo será vender mais do que comprar. O dirigente considera que há formas de reforçar o plantel sem gastar muito dinheiro. Francisco Salgado Zenha disse ainda que o Sporting está a trabalhar para manter a espinha dorsal da equipa. A renovação de Ruben Amorim com o Sporting até 2024 é uma estratégia de Frederico Varandas. O objetivo de prolongar o contrato do treinador será anular um potencial foco de desestabilização numa altura em que os Leões lideram o campeonato. A cláusula de rescisão do técnico subiu de 20 para 30 milhões de euros. O salário de Ruben Amorim vai duplicar neste novo contrato. Passa a receber cerca de 3 milhões de euros limpos por época. Esta renovação surge numa altura em que o Leeds e o Leicester, da Liga Inglesa, já fizeram sondagens por Ruben Amorim. No entanto, a CMTV sabe que o treinador tem-se recusado a ouvir propostas. Jorge Amaral, esta é uma boa estratégia por parte de Frederico Varandas? Acho que sim, acho que é uma ótima estratégia. Acho que o Ruben teve quase que 5 meses à experiência, vá lá. Agora tem tido 7 meses de afirmação, de 7 meses realmente de grande afirmação em termos do futebol, de projeto, de ideia de equipa, de conceito, de estratégia, de discurso. Tem sido realmente uma revelação. Portanto, acho que todos nós andamos sempre à procura de alguém emergente e o Ruben poderá o ser. Agora, falta realmente a confirmação. Estas coisas, o momento é sempre bonito e nós às vezes vivemos em demasia o momento e depois esquecemos o passo em frente, não é? Em Portugal somos assim, infelizmente somos assim. Acho que só se valoriza quem ganha, que é o primeiro, e há gente que depois não ganha a seguir e mantém o mesmo valor. Portanto, há uma necessidade realmente de confirmar todo este trabalho, que eu sei que certamente o irá fazer, porque acho que tem capacidades, mas acho que é uma estratégia muito bem montada por Frederico Varandas, independentemente de virem buscar por 30 ou por 20 ou que não venham buscar, mas acho que é um alicerçar de um treinador que também vai congregar à volta dele jogadores, os próprios sócios. Tudo isso faz com que tudo se rodeie em volta desta vitória. Deixa-me também ouvir o Fernando, porque há um ano o Frederico Varandas, quando apresentou a Ruben Amorim, mostrava-se muito confiante nas capacidades do treinador, disse até que acreditava que Ruben Amorim iria ser um treinador de topo europeu. Passado um ano, surpreende o trajeto que tem feito o treinador ou já esperavas algo assim? Surpreende. Um treinador novo chega ao Sporting que não consegue, é bom relembrar isto também, que não consegue pôr o Sporting nas competições europeias. Consegue arrancar este campeonato da maneira como arrancou. Consegue estar em primeiro lugar, consegue ter um discurso que acho que é um exemplo, acho que devia de ser um exemplo para a grande maioria dos treinadores. Se é cobiçado ou não faço a mínima, é possível que sim. A valorização que muitos que tiveram lá, há uns anos para cá, a valorização da formação do Sporting que foi posta um pouco não muito de lado, a valorização que ele tem feito a miúdos que ninguém os conhecia. Nesse aspecto, agora é tudo um pau de dois bicos. Se calhar perderam os jogos, começa tudo a pensar, mãe do céu, agora vamos dar aqui 3 milhões. O futebol Voltamos é assim. Ainda neste mercado ao Benfica, porque o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, abriu a porta ao regresso de Jorge Jesus ao clube brasileiro. Numa entrevista à ESPN, Marcos Braz garante que conhece o contrato de Jorge Jesus com o Benfica e que há a possibilidade do técnico voltar ao Flamengo. O dirigente baseia esse cenário nas boas relações com Luís Filipe Vieira. Marcos Braz disse ainda que Jorge Jesus viveu um dos melhores períodos da carreira no Brasil e que as conquistas do técnico português vão assombrar o Flamengo por muito tempo. Diz mesmo que o fantasma de Jorge Jesus paira em cima do atual técnico. Diamantino, nesta altura, Jorge Jesus pensará num eventual regresso ao Flamengo? Não excluo essa possibilidade. Nesta altura, no Benfica, com maior ou menor contestação,
eu sou apologista de que o treinador deve continuar até o final da época, ponto assente. Agora, acho que o investimento feito no treinador, depender depois daquilo que é feito em termos de resultados, vamos supor este cenário, que o Benfica não ganha a final da Taça de Portugal e que o Benfica não atinge um lugar na Champions. Há que refletir, e eu duvido muito, perante a contestação que se vai vendo em relação àquilo que tem sido feito, não se sabe o que é que vai acontecer. Isto enquadra-se um pouco naquilo há pouco do Amorim também. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olhamos para o caso do Amorim, justíssima a renovação, mas olhamos depois para aquilo que está a acontecer, por exemplo, ao melhor treinador, a um dos melhores treinadores do mundo, que é Klopp, e a um grande treinador, que é Jesus, que vem de 2 épocas fabulosas, e a época seguinte é aquilo que se vê. Portanto, vamos ver o que é que acontecerá no Sporting. Espero que o Ruben Amorim tenha a maior sorte do mundo. Em relação ao Benfica, julgo que a análise terá que ser feita no final e ponderar-se aquilo porque 6 milhões para não ganhar competição nenhuma, se for esse o caso, e não entrar na Champions, que é um rombo enormíssimo nas finanças do Benfica para os próximos anos, não sei, vamos ver. Bernardo, seria, atendendo ao que tem sido a época do Benfica, uma boa solução para todas as partes um regresso de Jorge Jesus? Se castiga, não sei bem, porque para já porque tivemos esta novela ao contrário durante tanto tempo, parece-me um bocadinho, estas declarações parecem um bocadinho estranhas de Marcos Braz, das duas uma. Ou está mesmo a pensar vir... Mas na semana passada não disse uma coisa diferente. Pois, disse uma coisa completamente diferente. Ou está a pensar vir mesmo resgatar Jorge Jesus, ou está a dar uma mão a Jorge Jesus, porque Jorge Jesus está a ser muito criticado e tenho algumas dificuldades a entender. Agora, eu acho que o Jorge Amaral há bocado disse ali uma coisa muito, muito importante, que é, neste momento, os 3 grandes têm 3 grandes treinadores. E portugueses. E só vai ganhar um. Só vai ganhar um. Agora, Ruben Amorim é claramente o mais inexperiente. Mete o Braga aí também. Mas, Os 4. Pronto, 4 grandes estou a falar dos treinadores. 3 grandes. E é muito difícil. Eu acho que os próprios clubes têm de ter muito pouca fé no trabalho que estão a fazer para despedirem um treinador destes. Vamos ver qual destes treinadores vai chegar ao fim em primeiro. Para já, o Sporting joga hoje também com o Santa Clara, jogo da jornada 22 do campeonato, às 8h45 da noite. Acompanhamos esse jogo ao segundo aqui na CMTV. Da minha parte é tudo para já. Termina este mercado, mas já...